Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Mundo Místico de Dana. Vai deixando aquele like, compartilhando essa mensagem com aquelas pessoas que mais precisam. Se inscrevam aí no nosso canal. Aqui quem está falando é a Tatá Duarte. E hoje nós vamos trazer previsões para 2023, tanto do início desse novo governo, quanto também do novo presidente, que no caso é o presidente Lula, tá? Então eu tirei uma carta para o governo e uma carta para o presidente. No caso do governo, o que nós teremos agora nos primeiros atos, né, nos primeiros momentos de governo? Nós vamos ter muitas revelações, muita coisa que tanto o povo brasileiro quanto a mídia não estava tomando conhecimento, vai se revelar. Isso pode sim ter a ver com esses sigilos aí, essa quebra de sigilo. Pode sim, acredito que tenha muito a ver, tá? Então, tudo que está oculto vai se revelar, tá? Tudo que está oculto vai se revelar. Inclusive, a Lua, ela aparece para mim, quando ela caiu, de forma invertida. Ela não caiu na posição normal, tá? Ela caiu invertida. Então, quando ela cai invertida, ela vai me mostrar tudo que está por debaixo do pano. Vai se revelar, não vai ficar nada de fora. Então, pode muito ter a ver com essa quebra desse sigilo. Falsos amigos. Eu não digo falsos amigos do presidente, eu digo falsos amigos da nação brasileira. Pessoas, governantes que se diziam tementes à pátria, eles vão se revelar como gente falsa. E isso me mostra que pode ter algumas prisões por aí, tá? Porque gente que o povo brasileiro, que a pátria confiava, como vai se revelar gente falsa, com certeza podem acontecer prisões, tá? Esse primeiro momento de governo, eu arrisco dizer, todo o primeiro semestre, vai ser um período de muita comunicação. Então a mídia vai ser a grande protagonista, porque a mídia vai revelar muita coisa, tanto a mídia de TV aberta, quanto também a mídia que está presente aqui no YouTube. A mídia independente, ela vai revelar muitas coisas serão reveladas. Então, em termos de governo, vai ser um ano da comunicação, que nós vamos saber muitas coisas que esconderam do povo. Vai ficar muita coisa aí revelada. E eu falo em todos os âmbitos, tá? De ministros, deputados, senadores, em tudo. Não só propriamente desse governo que está aí, mas também de ministros que foram eleitos, foram convocados, né? Deputados que foram eleitos, senadores, enfim, muita coisa vai sair debaixo do pano, do tapete, né? Muita sujeira, né? Debaixo do tapete. Vai ter uma limpeza que vai ser necessária, porque tem uma energia que não está muito boa, e essa energia vai se dissipar. Inclusive eu ouvi falar, né, fiquei sabendo que estavam limpando lá com sal grosso, e é uma boa, porque essas energias densas precisam sair para novas energias entrarem, e essas energias são energias de, vamos dizer assim, de vidência, de olhar. Nós vamos ficar sabendo de muita coisa, tá? Nada mais será escondido, como algum dia, em muitas décadas, foi. E para o próprio presidente Lula saiu o carro
tá? O carro é uma carta muito boa, porque é uma carta que diz para ele que ele tem que ter muita coragem para enfrentar todos os desafios, principalmente esse desafio das revelações, da comunicação. Essas duas cartas me mostram que é uma carta do governo em si, triunfo, vai ser um governo que vai ter o seu triunfo, ele vai triunfar naquilo que ele precisa, tá? Pelo menos nesse primeiro momento. Muita coragem, tá? Muita coragem ele vai precisar. Para a carreira do presidente, eu vejo bons momentos, então ele vai ter êxito naquilo que ele está planejando. O tarô pede para ele muita disciplina, muito foco. Tudo que ele prometeu, ele tem que focar para realizar. Se ele focar, ele consegue realizar, tá? Eu vejo que ele vai ter sabedoria para gerir a economia do país. Ele vai ter sabedoria. Ele, o próprio Lula. Claro que ele vai ter que escolher bons ministros, tá? Mas se ele vê que alguém está fazendo alguma coisa que não é certa, ele vai intervir. Isso vocês podem ter certeza, tá? Porque ele saberá como agir com a economia. E também com a economia dele, do que ele vai fazer com o dinheiro que ele ganhar como presidente, ele também vai ter uma boa administração financeira disso. Até porque ele tem uma companheira, que é a primeira-dama, e a primeira-dama e ele são duas forças opostas. Tanto ele quanto ela, eles não têm pensamentos iguais, não. Eles são bem diferentes e bem opostos, só que existe uma harmonia. Vocês sabem aquele ditado que diz que os opostos se atraem? Por isso aí vale para este casal em específico. Eles são são um casal diferente, só que esse oposto vai se atrair. E é por isso que eles vão se dar bem, tá? Não tem separação, não tem nada disso. E quanto à saúde do próprio presidente, ele só tem que cuidar com excesso de trabalho. Porque o que pode acontecer? Uma estafa, né? Pode acontecer alguma coisa em estresse, tá? Em estresse pode acontecer. Mas tirando isso, eu não vejo nenhum problema de saúde para ele. A não ser esse excesso de trabalho que pode causar, sim, um estresse, uma estafa, esse tipo de coisa. E é um bom presságio, tá? É uma boa carta, tanto para o próprio presidente em si, quanto também para o Brasil, porque esta carta aqui, ela não é uma carta negativa, porque ela é uma carta de expurgo. Ela vai mostrar tudo que está oculto. Muitas vezes não vai ser bom, mas será necessário. E por isso que o presidente tem que ter coragem, sabedoria, disciplina, foco para poder dar conta de tudo isso. E como ele é um homem de uma certa idade, pode ser que tenha excessos de trabalho e isso traga algum comprometimento na saúde dele. Mas é só isso que eu vejo. Se ele tratar isso, eu sei que ele faz exercícios e muitas coisas assim. Se ele tratar, vai ficar tudo dentro da normalidade. Então é um bom início aí de ano em termos governamentais. Eu volto a fazer previsões a respeito do governo para o segundo semestre. Do segundo semestre em diante, daí eu retorno com mais previsões, ou se acontecer qualquer imprevistos, né? E que podem ser causados pelas próprias pessoas, porque o tarô ele dá as energias, a direção do cosmos, né? Mas a gente tem que ver também como é que as pessoas vão se comportar frente a essas energias. Então, havendo uma nova necessidade, daí eu retorno para falar com vocês. Então, um excelente ano de 2023, que é tudo que nós brasileiros desejamos.